Direto do estúdio da Tribuna de Minas do Estrela Sul, começa agora mais uma edição do Encontro com CR. Oferecimento Unimed, Grupo Bahamas. Hoje o nosso bate-papo é com a presidente da Academia Juiz de Fora de Letras, Ceci Barbosa Campos. Também presente neste bate-papo, a diretora sociocultural Flávia Alfeld. A Academia Juiz de Fora de Letras está completando 40 anos. Ceci, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, igualmente é um prazer muito grande estar aqui com essa oportunidade de falar sobre a Academia Juiz de Fora de Letras. A Academia foi fundada pelo historiador e escritor Simval Batista Santiago, em 1983. Quer dizer, agora estamos 40 anos depois em grandes comemorações. Exatamente, Simval Batista Santiago, historiador e poeta, influenciado com a fundação da Academia Brasileira de Letras no final do século anterior, achou que era necessário que se fizesse outra vez uma Academia de Letras aqui em Juiz de Fora, porque tinha sido fundada em 1909 a Academia Mineira de Letras, aqui em Juiz de Fora, e transferida depois, em 1914 para 1915, para Belo Horizonte. Juiz de Fora ficou com essa lacuna, esse grande espaço de tempo sem ter uma Academia de Letras. E o Simval, então, foi o idealizador e procurou reunir um grupo de intelectuais para que pudessem resolver esse caso. E o primeiro presidente foi o professor Wilson de Lima Bastos. Exatamente. O Simval, o doutor Wilson e mais outros intelectuais juiz-foranos começaram a cultivar essa ideia, tiveram uma reunião em 22 de dezembro de 1982, discutindo o assunto, fizeram inclusive um estatuto da entidade que se formaria, elegeram a primeira diretoria, e essa primeira diretoria então ficou tendo como presidente o Wilson de Lima Bastos e vice-presidente o Simval Santiago. Outras pessoas que fizeram parte da diretoria foram Robes Albuquerque, como tesoureiro, a Creuza Cavalcante França, que foi segunda secretária, Dulcídio Moreira da Fonseca, primeiro secretário. Então, todos esses foram eleitos nessa reunião histórica de 22 de dezembro de 1982 e reuniram-se novamente para a instalação oficial em 6 de maio de 1983. Após o falecimento do professor Wilson de Lima Bastos, o escritor Kleber Alfeld assumiu a presidência. Parte como membro da Academia Juiz de Fora de Letras, foi o presidente que ficou mais tempo na nossa diretoria, ficou 16 para 17 anos dirigindo a entidade, e depois, mesmo quando ele já não se achava em boas condições físicas, membros não se conformavam em não tê-lo presente. Então foi oferecido a ele o cargo de presidente emérito. E ele continuava, até com dificuldades de locomoção, presente às nossas reuniões, sempre com aquela finura e elegância que o marcaram. Que hoje a filha dele, a Flávia Alfeld, nossa querida amiga, confreira e diretora sociocultural, Flávia Alfeld. Ceci, a gente observa que a academia é muito atuante e mesmo durante a pandemia as atividades permaneceram. Exatamente, eu fui eleita no primeiro domingo de março, depois no mês seguinte já estava tudo fechado por conta da pandemia. Então foi uma experiência assim, muito difícil. Eu, depois de 32 anos de casa, resolvi me candidatar, fui eleita presidente, aliás, a primeira mulher presidente da Academia Juiz de Fora de Letras. E tenho esse impacto de ver as atividades cerceadas por causa da pandemia. Mas, apesar de não ter grandes afinidades com a internet, nós providenciamos logo ter uma sala virtual e manter as nossas atividades. Então, começamos com as reuniões departamentais. Interessante que em 2020 nós tivemos uma reunião além do normal, porque geralmente em julho é recesso. E nesse ano, acho que nós
sentindo tanta necessidade de congraçamento, mesmo que virtual, os acadêmicos pediram que nós tivéssemos reunião em julho também. Mas então tivemos todas as nossas reuniões, inclusive incrementamos as nossas atividades virtuais com palestras e resenhas de livros, com tempo limitado, em cada reunião mensal e, além disso, com a instalação de cursos. E esses cursos foram diversos? Nós estamos no 7º curso. Nós tivemos, em 2020, nós tivemos um curso no 2º semestre, que foi o primeiro ciclo de palestras literárias da academia, esse que nós já estamos agora no 4º. E depois, no primeiro semestre de 2021, já instalamos um curso sobre a história de Juiz de Fora. Já terminamos agora, em junho desse ano, o 3º curso de História de Juiz de Fora. Além disso, nós temos tido mesas literárias e também uma outra coisa que nós criamos ainda durante o período da pandemia, mas que começou a funcionar realmente em esse ano, após a pandemia, né? Mas tivemos os primeiros contatos fazendo os nossos projetos de inclusão. Então, criamos um departamento de projetos de inclusão em que nós temos trabalhos em relação a deficientes de todos os tipos, visuais, auditivos, e também em situação de vulnerabilidade social, como são as crianças e adolescentes que nós atendemos no Instituto Jesus. Com tantas atividades, vocês ainda encontram tempo para visitas literárias, inclusive participar do tradicional chá da Academia Brasileira de Letras, com o presidente Merval. Exatamente, isso foi graças à nossa dinâmica diretora sociocultural, porque ela que teve a ideia e a iniciativa de estabelecer contactos para que nós fôssemos recebidos lá na Academia Brasileira de Letras. Foi limitada a frequência a 3 pessoas. Então, muito gentilmente, a Flávia, eu achei que ela devia ser a primeira convidada, já que ela que tinha se disposto a tomar todas essas atitudes, mas ela modestamente declinou do convite. Então, fomos eu como presidente e as 2 secretárias. Foi muito interessante, uma visita que nos emocionou muito, principalmente por visitar aquelas bibliotecas maravilhosas, há várias lá no prédio, e a de Machado de Assis, uma correspondência, eu vi uma correspondência do Rui Barbosa, foi uma visita maravilhosa. E o presidente Merval Pereira foi muito receptivo? Muito receptivo, muito agradável, ele estava junto com o professor Sequim, gentilíssimos os dois, ainda começamos tomando um cafezinho com biscoitos lá com eles. Pois é, agora vocês estão dentro das comemorações dos 40 anos da Academia, a inauguração da Galeria de Ex-Presidentes e também do quadro de acadêmicos. Exatamente, o quadro de acadêmicos será um quadro comemorativo dos 40 anos de atividades e então atualizado agora, ficou um quadro muito bonito, um tamanho mais na horizontal, ficou muito bonito o quadro, vai ser inaugurado, e a Galeria de Ex-Presidentes. Então, nós temos 3, o professor Wilson, que vai ser descerrado pela filha dele, Regina Bastos, o quadro com o retrato do Dr. Kleber Alfred, que vai ter o descerramento pelo neto dele, e o quadro do Dilermando Rocha Galvão. Mas as programações, as comemorações continuam em setembro com um ciclo de palestras. Exatamente, nós teremos então o 4º ciclo de palestras literárias abordando Machado de Assis. Esse está sob a coordenação da 2ª secretária, doutora, que conhece profundamente Machado de Assis, Elizabeth Saqueto, ela que está cuidando da coordenação, agendou as palestras que serão feitas, vai começar no dia 5 de setembro e se estende até novembro. E também nós teremos em novembro, dia 3 de novembro, a presença aqui em Juiz de Fora, nós vamos sediar um encontro das academias de letras de Minas Gerais. Então, nós vamos ter representantes de Lagoa da Prata, Divinópolis, Lafayette, São João del Rei, Arcos. Então, vai ser, assim, eu acho muito importante
para Juiz de Fora, Esse grande intercâmbio, né? incentivo, né, à vida econômica e cultural da cidade e marcando, então, os 40 anos da Academia. Ceci Barbosa, parabéns aí pela sua atividade, por esse dinamismo todo à frente da Academia Juiz de Fora de Letras, cumprimentar também a Flávia Alford e por toda a diretoria aí para essas comemorações. E nós agradecemos muito por essa oportunidade de divulgação das nossas atividades. Estão todos sempre convidados para participar dos nossos cursos, nos quais nós temos, inclusive, alunos que participam desde o primeiro, do Brasil e até do exterior. Então, um convite para todos. Muito obrigado. Muito obrigada.